Hoje estamos refletindo sobre quem é o nosso Deus. É o Deus soberano. Isso significa que você e eu não cremos em acaso. Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em sincretismo, em misticismo. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em feitiço para crente. Você e eu cremos que Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que o nosso Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é maior que tudo quanto Ele criou. Hoje eu gostaria de expor um texto bíblico onde essas verdades também vão estar postas. E peço a você que abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Farei a leitura a partir do verso 5, a parte B do verso, até o verso 18. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo esta exposição. Começando com a parte B do verso 5, está escrito: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, os dias mais sombrios da igreja primitiva começaram, muito obrigado, querido, desde o momento em que o imperador Nero assumiu o comando do Império Romano no ano de 54 da era cristã. Já tinham passado pelo poder César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio.
Nero é um homem cruel, violento, devasso, um homem que mandou matar a própria mãe. Desde que ele assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras, preanunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja, já se formavam. 10 anos depois que ele assumiu o poder, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A capital, a cidade de Roma, a mais rica, mais populosa e mais poderosa cidade do mundo da época, considerada a cidade eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Os crentes começaram a ser crucificados e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, ano 56, ano 66, explode a guerra judaica em Israel. Uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel se rebelaram contra Roma. Roma manda para lá o general Tito Flávio para contornar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém e invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, jogado na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem era tão cruel que ele foi considerado um segundo Nero, ou um Nero redivivo. É o primeiro imperador na história a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica, para uma ilha do mar Egeu conhecida como Ilha de Patmos. É digno de nota que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estão mortos, e mortos pelo viés do martírio. João é o último representante do colégio apostólico. A intenção de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal sobre a igreja tão sofrida. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nas horas mais sombrias da história, quando a igreja está sendo acuada por toda a fúria do diabo, sentindo o bafo do inimigo, o nosso Deus ainda continua no trono, e é Ele quem conduz os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele,
Ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que ele vê? Este é aquele que é tudo na eternidade. Este é aquele que é tudo na história. Este é aquele que é tudo na igreja. Este é aquele que é tudo no Antigo Testamento. Este é aquele que é tudo no Novo Testamento. Este é aquele que é tudo na terra. Este é aquele que é tudo no céu. Ele é o centro das Escrituras. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos da morte no Egito. Ele é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Ele é o centro do Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Então eu gostaria hoje, à luz desse texto, trazer à nossa memória esclarecida 3 verdades. A primeira delas: quais são os atributos deste que nós chamamos do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? A segunda verdade que eu quero trazer à luz é a grandeza não só dos seus atributos, mas a grandeza da sua obra. E em terceiro lugar, gostaria de trazer à tona quais são as implicações práticas destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Com a Bíblia aberta comigo, vamos olhar em primeiro lugar, a primeira lição que podemos encontrar está no versículo 13. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade a destacar, que o nosso Deus, o nosso glorioso Redentor, é onipresente. Preste atenção nisso. Ele está ao mesmo tempo na igreja de Éfeso, ao mesmo tempo na igreja de Esmirna, ao mesmo tempo na igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo na igreja de Tiatira, ao mesmo tempo na igreja de Sardes, ao mesmo tempo na igreja de Filadélfia, ao mesmo tempo na igreja de Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja Assembleia de Deus Fama, aqui em Goiânia, nesta noite. Ele está aqui entre nós. E é porque Ele está aqui entre nós nesta noite, é que nós estamos aqui. Porque se não tivéssemos a presença dEle aqui, esta reunião não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está presente. Ele está andando entre nós. Ele está andando entre nós para nos sondar, para nos conhecer, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos fazer promessas. A segunda verdade que esse texto apresenta, observe comigo o verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que significa essa figura de linguagem? Significa que Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele pré-existe ao princípio, ao começo, à história, ao tempo. Ele está fora do tempo. Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente.
ele é imanente. Ele existe antes que o mundo existisse. Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes de ter criado todas as coisas. Ele não deriva glória da criação, porque antes de criar os céus e a terra, ele já era plenamente glorioso e plenamente satisfeito na relação intratrinitariana. Ele não precisou criar porque dependia de relacionamento, ele já era plenamente feliz antes que o mundo existisse. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, e por isso só ele pode dar vida eterna. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14, a parte B, quando diz: os olhos como chama de fogo. E o que essa imagem, o que essa figura representa? Representa que ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele a todo sonda. Não há nada que fique fora do alcance do seu conhecimento. Ele não é surpreendido, ele não é tomado de surpresa, ele não precisa lançar mão do plano B porque o plano A fracassou. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, o revelado e o oculto. O que os homens conhecem é aquilo que os homens ainda não conhecem. É por isso que há um estribilho nas 7 cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 igrejas ele usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você não sabe. Ele conhece o que o seu marido não conhece, o que a sua mulher não conhece, o que os seus filhos não conhecem, o que seus pais não conhecem, o que o seu pastor não conhece. Ele conhece a tua tribulação e a tua pobreza, como diz Preguei de Esmirna. Ele sabe os gemidos da sua alma, ele conhece o choro que escorre em lágrimas amargas pelo seu rosto, ele sabe as dores que você sente, ele conhece os dramas da sua existência, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas insones, ele conhece a dor que pulsa e lateja no seu peito, ele conhece os seus dramas, ele conhece os seus recalques, ele conhece os seus medos, ele conhece as feridas do seu coração, ele sabe quem é você, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele é todo som. Ele conhece o lugar onde você habita, como diz Preguei de Pérgamo. Não há nada que possa ficar oculto daquele cujos olhos são como chamas de fogo, ele é onisciente. Mas confira comigo, por favor, versículo 16. Aí no versículo 15: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa essa expressão? Significa que ele é onipotente. Ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo. Ninguém pode colocá-lo contra a parede. Às vezes, os homens, do topo da sua arrogância e do pedestal da sua tolice, tentam escarnecer de Jesus, achando que vai diminuí-lo. Recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus um delírio.
E houve tanto ruído nos meios acadêmicos, agora vai desbancar a Bíblia, agora vai desacreditar Jesus, agora um acadêmico intelectual enxovalhou o cristianismo. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus um Delírio? Nem com promoção ninguém está comprando mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída no mundo todo. Na década de 70, os 4 cantores de Liverpool, os Beatles, através da voz de John Lennon, afirmou: nós hoje somos mais conhecidos e mais famosos do que Jesus Cristo. Logo depois ele foi assassinado, a banda dispersou, e só os fanáticos sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. E Jesus continuou no trono, sendo adorado por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. O carnaval brasileiro, no ano de 2025, em muitos lugares no Brasil, fez apologia ao diabo, tentando com isso escarnecer de Jesus ou diminuí-lo. Lá em São Paulo, há alguns anos, numa dessas cenas, o diabo arrasta Jesus pelos cabelos rua fora, pensando com isso que vai aviltar Jesus ou desonrá-lo ou diminuí-lo. Sabe qual é a cena que eu vejo? É o Salmo 2. O Senhor lá em cima olhando e rindo, porque Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, Ele quem tem as rédeas da história em suas mãos e conduz a história a uma consumação. Ele é o todo-poderoso Deus. Os seus pés são como de bronze polido, e Ele voltará em glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E Ele continua pelos séculos dos séculos como o Rei dos reis e como o Senhor dos senhores. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas notem comigo, versículo 15 ainda, está escrito: a voz como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa que Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A Bíblia diz que foi pela sua voz, pela sua palavra, que Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sua voz, diz a Bíblia, é poderosa a ponto de fazer o deserto estremecer, rebentar com os cedros do Líbano. Ele dá uma ordem e o sol para, Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, Ele dá uma ordem e o mar se acalma, Ele dá uma ordem e o vento cessa, Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora, Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada, Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. E nesta noite, nesta casa, esta voz está ecoando, a voz do Evangelho, a voz do Todo-Poderoso Deus, a voz das Escrituras. Mas notem mais. Versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Significa isso que Ele é vitorioso, invicto. Irmãos amados, às vezes se imagina que este mundo vai viver a batalha final como se lá estivessem tanques de guerra, armas de alto calibre, medida de forças de exércitos humanos,
para vencer o anticristo e a sua corja. Mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz que o Senhor matará o anticristo, não com um exército de homens bem equipados, mas matará o anticristo com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis hoje. Estava lendo as notícias ontem. Já se fala em ameaça de terceira guerra mundial. A Rússia, um tanto quanto acuada, falando que está pronto para uma conflagração mundial. E também foi um presidente russo, Mikhail Gorbachev, em 1985, quando escreveu o livro Perestroika, afirmou que naquela época nós já tínhamos arsenal nuclear para destruir o planeta 27 vezes. Disse que se houvesse uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedores e nem vencidos. E quando você lê segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que os céus, a terra e as obras que estão na terra se desfarão, abrasados, incendiados. Hoje sabemos que num apertar de botões o planeta pode arder em chamas, mas quem vai apertar esse botão não é o homem. Quem vai consumar a história não é o homem. Quem tem a palavra final não é o homem. Ninguém pode resistir àquele que é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é o vencedor. E a igreja de Deus não precisa temer, porque a Bíblia diz lá no texto de Pedro, que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele, e nós contemplaremos a face dele, e nós o serviremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Mas notem comigo mais, versículo 16, a parte B diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O nosso Cristo é glorioso. O Cristo que João está vendo aqui, irmãos, não é aquele Cristo suando sangue em lágrimas, prostrado no chão do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo espancado e torturado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo pregado naquele leio maldito, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cuja cabeça e cabelos são brancos como a neve, cujos pés são como bronze polido, cujos olhos são como chama de fogo, cuja voz é como voz de muitas águas, e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Mas notem, versículo de número 17, diz que quando João o vê, quando o vi, caí a seus pés como morto. Pastor Abinair, é uma coisa tão interessante observar nas Escrituras. Todas as pessoas que contemplaram o Senhor na sua glória, tiveram um profundo impacto. Um profundo impacto. Isaías gritou: ai de mim, estou perdido. Diante da manifestação da glória de Deus, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João cai como morto aos seus pés.
É impossível estar na presença daquele que é o glorioso Deus sem ter um profundo impacto na vida. E João, que era o mais próximo discípulo de Jesus, cai como morto aos seus pés. Mas o Cristo da glória também é o Cristo da restauração, porque está escrito aí: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu tive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou com você no processo. Não tenha medo, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós estamos adorando aqui ao Cristo que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. E se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Não tenha medo, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade, quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. O diabo não tem o poder, quem tem o poder sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Lá ele vai ser atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, mas o Cristo da glória, a quem servimos e adoramos, é o que tem as chaves da morte e do inferno. Você não precisa ter medo, você pode adorá-lo nesta noite. Pois bem, então o primeiro ponto da mensagem, vimos a glória da pessoa do nosso Redentor, os seus atributos. Segundo ponto dessa mensagem vai nos remeter agora às glórias incomparáveis da sua obra por nós. Observe comigo, por favor, o versículo 5. Aquele que nos ama. A primeira verdade que eu quero destacar é essa: Ele ama você. Eu vou repetir. Essa não é uma frase comum. E essa não é uma informação comum. Jesus ama você. Ele ama você com amor eterno. O céu e a terra não existiam ainda. Você não tinha sido concebido ainda. E Jesus já tinha o coração dele em você, antes que o mundo fosse criado. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Lá em João 13, versículo 1, Jesus disse para os seus discípulos: tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E não amou-os até o fim porque eram bons, porque eram virtuosos, porque eram merecedores. É só ler os evangelhos para você perceber quão contraditórios eles eram, quão falhos eles eram, quão difíceis eles eram, quão endurecidos eles eram, quão incrédulos eles eram, quão complicados eles eram. Eu quero dizer para você que apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, dos nossas contradições, dos nossos paradoxos, Jesus nos ama, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno e perseverante. Perdoe-me se isso vai lhe decepcionar. Ele não ama você por causa de você. Ele ama você apesar de você. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele. Não fomos nós quem o amamos primeiro e então ele nos passou a amar. Não, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós.
Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, Ele nos ama apesar dos nossos pecados, Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, Ele nos ama apesar dos nossos deméritos, Ele nos ama com amor abundante, derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele nos ama com amor imerecido, porque Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Ele nos ama com amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por favor, nunca duvide do amor de Jesus por você. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira verdade é que Ele ama você. A segunda verdade é que Ele morreu por você. Vou repetir: Ele morreu por você. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque a soldadesca romana, aliada à soldadesca do Sinédrio, prevaleceu sobre ele e contra ele no Getsêmani. Ele não foi para aquela cruz porque seus discípulos o abandonaram. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para aquela cruz porque Pedro negou. Ele não foi para aquela cruz porque o Sinédrio costurou pesadas acusações contra ele. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados romanos o pregaram no lenho. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, decisivamente, deliberadamente, conscientemente, como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi porque o Pai o deu por amor. Ele foi voluntariamente porque Ele amou você e morreu por você. Mas notem, Ele morreu para que pelo seu sangue Ele nos libertasse dos nossos pecados. E há duas coisas aqui dignas de nota. Primeiro é que o pecado então escraviza, porque se você precisa de libertação, é porque então você é cativo. O pecado escraviza. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. E há muitas pessoas prisioneiras do seu pecado, dos seus vícios, das suas mazelas. E a segunda coisa é que esse texto está nos dizendo que nós então não podemos libertar a nós mesmos. Você não consegue mudar a sua própria vida. Na linguagem do profeta Jeremias, um leopardo não pode tirar suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, nem você e eu podemos mudar o nosso próprio coração. Ou Jesus nos liberta ou ficaremos presos, cativos, numa masmorra existencial. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui e Ele é poderoso para libertar você. O sangue dele purifica você de todo o pecado. Nesta noite você pode sair daqui livre, perdoado, salvo, redimido pela graça de Deus e coberto pelo sangue de Jesus e liberto pelo sangue de Jesus. Ele morreu por você para libertar você dos seus pecados. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Olha o verso 6 comigo. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isso. Lá no Antigo Testamento, vocês bem sabem, nenhum sacerdote podia ser rei. Nenhum rei podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, depois de décadas no poder, do topo da sua tola vaidade, quis ocupar o ofício de sacerdote e entrou no templo para queimar incenso, Deus o puniu com a lepra.
Porém agora Jesus ocupa o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por Ele como sacerdote e como rei. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora o véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora você tem livre acesso à sala do trono. Agora você não precisa de intermediário para chegar até Deus. Você não precisa de um guru espiritual para interceder por você ou representar você diante de Deus. Você é sacerdote, você é rei, a sala do trono está aberta. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você tem livre acesso à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Bendito seja Deus. Mas em último lugar, quarto e último lugar, a gloriosa obra de Jesus. Ele amou você. Segundo lugar, Ele morreu por você. Em terceiro lugar, Ele exaltou você. Em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é o ponto culminante da nossa redenção. Jesus voltará. Como Ele voltará? A Bíblia diz que Ele voltará pessoalmente. Está em Atos 1, versículo 11. O mesmo Jesus que subiu é o Jesus que vai descer. Ele não vai mandar um mensageiro, um arauto, um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo. Ele mesmo voltará. Segundo, Ele voltará visivelmente. Todo olho verá. Não haverá deserto tão solitário, não haverá montanha tão alta, não haverá caverna tão profunda, não haverá região rural tão distante, não haverá metrópole tão congestionada que prive todos de olharem e verem Jesus vindo na sua glória. Todo olho verá. E Jesus nos alertou. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas alertou-nos a estar preparados, porque pode ser que Ele venha à tarde, pode ser que Ele venha à noite, pode ser que Ele venha de manhã ao cantar do galo. O que eu posso afirmar a vocês é que Jesus voltará à tarde, voltará à noite, voltará de manhã ao cantar do galo. Se Ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se Ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Diante dos fusos horários do mundo, Ele volta de manhã para uns, Ele volta de tarde para outros, Ele volta de noite para outros. Ele voltará e voltará visivelmente. Terceiro lugar, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele voltará. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como Ele voltará? Quarto lugar, Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. Na linguagem de Paulo ainda vai ser num instante. E a palavra instante no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. Representa abrir e fechar de olhos, faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso?
Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá chance de você se preparar de última hora. Mas ainda em quinto lugar, ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite, ou como ladrão que vem, você não sabe a hora que chega. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para a pessoa dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara uma pamonha ou um pão de queijo que eu estou chegando. Chega inesperadamente. E vai ser assim com Jesus. Em outras palavras, não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum. Aliás, Jesus disse no sermão profético, vai ser como os dias de Noé, onde as pessoas compravam e vendiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês, que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando é que quando ele voltar, a vida vai estar correndo, a história vai estar acontecendo, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, as famílias vão estar fazendo projetos de casamento, as pessoas vão estar aí no mercado comprando, vendendo, lucrando, ganhando, perdendo, o mundo vai estar girando normalmente. Você vai se levantar para levar filho para a escola, você vai se levantar para ir para o trabalho, você vai voltar trazendo filho de casa, você vai fazer uma viagem. É nessa conjuntura, é nessa movimentação, é nessa azáfama que Jesus vem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como Jesus voltará? A Bíblia diz que ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. E a Escritura diz que ele vem, se assenta no trono para julgar as nações, e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e lançar a eles o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os réprobos, os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo. E ele vai dizer para a sua igreja: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós entraremos para as bodas do Cordeiro, uma festa que nunca mais vai acabar. Os nossos olhos vão ser limpos de toda lágrima, não vai ter pranto, nem dor, nem morte. As primeiras coisas já terão passado, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Pois bem, agora vamos ao último ponto da mensagem. Vimos as glórias da sua pessoa, as glórias da sua obra. Agora veremos quais são as implicações desses dois pontos anteriores. A primeira implicação é que então você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente jogando droga nas veias porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nos bares das esquinas das nossas ruas porque não suporta viver. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente pulando no abismo do suicídio porque não aguenta a vida. Mas se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele veio para dar vida a você e vida em abundância, você não precisa ter medo da vida. A vida é um dom de Deus, a vida é um privilégio, a vida é uma celebração. Viver é Cristo, porque Ele veio trazer vida em abundância e vida eterna. Segundo, então você não precisa ter medo da morte. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Jesus matou a morte. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é o nosso último endereço. Agora, para um crente, morrer é bem-aventurança.
é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Terceiro, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar isso. Se você já nasceu de novo, se você é crente no Senhor Jesus, você sabe que o céu é o seu lar e a sua pátria. Porém, nós, embora tenhamos essa garantia, não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. O pastor Abinair não tem a garantia de que os membros amados, reunidos aqui nesta noite, todos estarão num próximo culto desta igreja, vivos todos nós. Não sabemos disso, não enxergamos na curva, não vemos no escuro. Quando João foi deportado para aquela ilha vulcânica, para aquela colônia penal, o ambiente era muito sombrio. Quem o mandou para ali foi Domiciano. Mas quando ele vai interpretar as coisas do ponto de vista de Deus, ele diz: não foi não. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque homens fecharam para mim as portas da terra, mas eu estou aqui porque Deus abriu para mim uma porta no céu. E quando ele olha, ele vê um trono, e quando ele vê alguém assentado no trono, e este alguém é o Todo-Poderoso Deus, Santo, Santo, Santo. E quando ele olha, esse Deus que está no trono tem um livro na sua mão, todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, e ninguém foi encontrado digno para abrir esse livro, nem sequer olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E diz a Bíblia que João chorava muito, até que escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E Jesus pega esse livro e desata os selos, e a história vai rompendo, e depois vem as 7 trombetas de Deus, e depois se levanta o quarteto do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, então o quarteto do mal cai em ordem inversa, cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, cai o diabo, e então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu não conheço amanhã, mas Jesus está no amanhã, e Jesus está comigo, e eu estarei com Ele, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, e finalmente, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus diz: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Os milênios vão rolar nas dobras do futuro, e nós estaremos lá, com um corpo semelhante à glória do Senhor Jesus, e Ele estará conosco. Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, para sempre, e sempre, e sempre, por toda a eternidade. A este Jesus rendemos a honra, a glória e o louvor, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, e pelas consequências de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Não precisamos ter medo, nem da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem da eternidade. Eu quero orar com você nesta noite. Onde você está, por favor, curva sua fronte, feche os seus olhos.
Este Jesus está aqui, andando no meio da sua igreja. Ele conhece você, conhece o seu nome, Ele conhece a sua história. Conhece os seus deslizes, seus fracassos, seus pecados. Mas Ele nunca desistiu de você. Ele nunca abriu mão da sua vida. Ele está aqui hoje, poderoso para salvar, poderoso para restaurar, poderoso para perdoar, poderoso para recomeçar uma nova história com você. Deus amado, a tua palavra foi lida e foi exposta, mas temos plena consciência de que só podemos falar aos ouvidos. Só o teu Espírito pode falar aos corações. O que podemos te pedir é que tu tires o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, e que tu toques o nosso coração. Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui hoje, como cada uma entrou aqui hoje. E nós cremos, ó Deus, que hoje é o dia oportuno da salvação, que hoje é o dia da oportunidade. Então segreda o coração de cada pessoa, aquela obra que ninguém pode imitar e nem fazer, a obra poderosa do Espírito Santo que transforma, que faz tudo novo. E nós te renderemos todo o louvor e toda a glória pela manifestação da tua graça em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.